Fico feliz por mais uma vez estarmos aqui cultuando ao nome do Senhor. E quão bom é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esses dias, algumas vezes o Senhor faz dessa forma. Vem uma palavra no meu coração e depois que vem essa palavra, alguns dias depois vem um convite. E aí, glória a Deus, porque o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração para essa noite. Eu quero compartilhar com os meus irmãos. E meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. É como uma semente lançada em um terreno fértil. Ela traz vida sobre aquele lugar, ela frutifica, cresce. Assim é a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Diz assim, Marcos 5 e 1. Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Vamos para o verso de número 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E se você crê no Jesus que faz grandes coisas na minha e na tua vida, glorifique e exalte o nome dele, porque ele é poderoso. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, eis aqui a tua palavra lida essa noite. Nós te pedimos, Paizinho, que pela ação do teu Espírito Santo, por tua bondade e misericórdia, Paizinho, que a tua palavra venha entrar como flecha nos nossos corações essa noite, e sejamos alvo da tua graça e do teu poder de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Meus queridos, esse texto é um texto que mexe muito comigo, porque é tão impressionante a gente abrir um texto desse e ver o amor de Jesus indo em busca de uma vida que estava perdida do outro lado do mar, porque Jesus ele entra num barco e atravessa o mar, enfrenta uma tempestade para chegar até um lugar, para encontrar um homem que vivia nos sepulcros, endemoniado, que nem
correntes nem grilhões podiam prendê-lo, que vivia se cortando. Mas quando Jesus chega em um lugar onde há prisão, o que impera neste lugar é a liberdade pelo Espírito de Deus. O que acontece quando Jesus chega em um território dominado por Satanás é que o domínio não pertence mais a ele, mas pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que acontece quando Jesus chega em um lugar onde as trevas estão dominando é que a luz de Deus é muito mais forte e poderosa e assume o controle deste ambiente. Mas o que me chama a atenção é, olhando para esse texto e para os evangelhos, aonde narra a vida e ministério de Jesus, é ver a forma que o Senhor escolhia pessoas para viver algo extraordinário. Assim como Deus, assim como Jesus escolheu este homem para mudar a história de vida dele, quantos outros também Jesus escolheu e deu oportunidades para terem as suas vidas mudadas e transformadas. Eu me surpreendo quando eu vejo Jesus escolhendo os discípulos, pessoas de posições diferentes, pessoas com níveis intelectuais, alguns estudados, outros não, alguns que eram rejeitados como cobrador de impostos, mas o Senhor Jesus, ele tem um olhar, ele tem uma lente sobre o homem, que quando ele escolhe alguém, alguém pode até recusar pela aparência, pelo status ou por qualquer outro motivo, mas o olhar de Deus, ele é tão lindo, maravilhoso, o seu amor é tão maravilhoso, que quando ele escolhe alguém, ele não olha para a aparência que o homem está olhando, o seu olhar é muito mais profundo, o seu olhar é muito mais, de forma muito mais poderosa, ele sonda corações e mentes, e ele escolhe pessoas com o coração disponíveis para serem alvos da sua graça. E a gente percebe quantas vezes que o Senhor faz isso, escolhendo os discípulos para viver algo poderoso. Os discípulos não entendiam ainda qual era a missão que o Senhor estava lhes chamando. Os discípulos até achavam que a sua missão em alguns momentos era proteger Jesus, porque quando Jesus é alertado a respeito da doença de Lázaro, os discípulos dizem para Jesus, Jesus decide depois de 2 dias sair daquele lugar e ir ao encontro de Lázaro, e os discípulos dizem: mestre, não faça isso, não é seguro para você. Até pouco tempo os judeus queriam apedrejar-te, os discípulos tentavam de alguma forma proteger Jesus, eles ainda não entendiam para o que Jesus os havia chamado, para o que Jesus os havia escolhido. Pedro em algum momento tenta proteger Jesus, quando Jesus está sendo preso, ele puxa a sua espada para tentar proteger Jesus, achando que estava protegendo o Senhor, mas na verdade eles ainda não estavam entendendo, era o propósito para o que eles haviam sido chamados. O que eles não estavam entendendo ainda era a respeito da missão daquele que havia trazido eles para o seu reino, para viver uma nova história com Cristo. Havia alguém também que compreendeu essa missão. Houve também alguém que compreendeu, foi João Batista. Ele entendeu o Deus que eu havia escolhido, que eu havia chamado, e desde o ventre, ele mesmo dentro do ventre, ele já se agita, já se movimenta diante da presença do Messias. Quando interrogado a respeito de quem ele é, ele sabia exatamente para o que Deus o havia chamado. Ele diz: eu não sou o Cristo, na verdade eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Eu estou apenas preparando o caminho, pois o que vem após mim é maior do que eu, e eu não posso ser comparado com ele. Eu sou como o amigo do noivo, que quando o noivo está prestes ao casamento, o amigo se alegra com o casamento do noivo. Não, eu não sou igual a ele, muito distante de mim, como ele vai dizer, nem eu mesmo sendo capaz e sendo digno de carregar as suas sandálias. Não, isso eu não sou, mas importa é que ele cresça e que eu venha diminuir e que eu venha desaparecer, porque eu entendo aquele que me chamou e entendo o encargo, a missão que ele pôs no meu coração.
É sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre o Deus que escolhe pessoas simples para viver histórias extraordinárias. É sobre o Deus que, quando entra na vida de um homem, por mais pecador que ele seja, o sangue de Jesus é tão poderoso que limpa a mancha a pior mancha do coração, o pecado ele limpa. É sobre isso que o Senhor me trouxe aqui para falar, o Deus que escolhe pessoas simples para viver destinos extraordinários, histórias extraordinárias. E eu quero dizer uma coisa para você: eu e você somos alvo da escolha de Deus para viver algo extraordinário nessa terra, e a voz dele clama, a voz dele soa dos céus sobre a minha e sobre a tua vida, nos convidando a viver algo extraordinário na sua presença. Você está sendo convidado e convidada a viver uma história de amor linda com o Senhor Jesus. O Deus que escolhe pessoas como Samuel, quando vai ao encontro de Davi para escolher um, sem saber quem era, e ele olha um mais forte, ele olha o que tinha boa aparência, ele olha aquele que parecia ser um guerreiro, ele olha os outros filhos de Jessé, mas Deus deixa bem claro: eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, porque os olhos de Deus, eles são como um raio-x, ele vai no íntimo, na alma, e ele escolhe pessoas simples para viver histórias extraordinárias. Aleluia! E eu comecei a refletir sobre isso. Aleluia! Eu comecei a refletir sobre isso, porque por tantas vezes eu já me encontrei incapaz de viver aquilo que Deus tem para minha vida. Por tantas vezes eu já me vi incapaz de viver aquilo que o Senhor estava me convidando para viver. Mas todas as vezes que nós nos sentimos assim, é um sinal de que a nossa capacidade humana jamais pode nos levar a viver algo que somente Deus pode nos conduzir. O nosso braço jamais vai guerrear batalhas em nosso favor que somente Ele pode guerrear por nós. É que a minha capacidade intelectual, é que a minha capacidade humana, ela é completamente incapaz de satisfazer a vontade de Deus. É por isso que Ele não me chama e não te chama para viver debaixo da nossa própria capacidade, mas Ele nos chama para viver debaixo da sua graça infinita e poderosa. Aleluia! E me veio algo ao coração dentro dessa mensagem: é o que Ele quer que eu seja, é para o que Ele me fez vir a esta terra, é para o que eu nasci, o que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que você seja. E será que nós estamos caminhando em direção a isso, para compreender o que Ele quer que você seja, para compreender para o que Ele lhe trouxe até aqui, até esta terra? Ele não lhe trouxe para você ficar lutando todos os dias em busca de ganhar dinheiro, em busca de tentar encher os seus bolsos de dinheiro. Ele não lhe trouxe até este lugar para viver a sua própria vontade, mas existe um plano muito superior, uma vontade muito extraordinária para minha e para a tua vida, que se nós aceitarmos este plano de Deus, este plano é um caminho, é uma estrada pavimentada pelo próprio Deus, que haverão dias difíceis, sim, haverá dificuldade em meio a este caminho, sim, mas quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando tiveres que atravessar as águas não irão te submergir, porque aquele que chama, aquele que convida é o mesmo que se responsabiliza pelos teus passos. Aleluia! Jesus sabia muito bem disso.
Jesus sabia qual era a sua missão como Filho de Deus. Em momento algum ele tem por usurpação, como Filipenses diz, 2:6 de Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele compreendeu para o que ele havia vindo até esta terra, qual era a sua missão entregue pelo Pai. É por isso que ele vai dizer em João 6:38, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sei para o que eu vim até este lugar. Aleluia. E aí quando nós começamos a meditar a respeito de Jesus, que compreendia muito bem qual era a sua missão aqui nesta terra, de tal forma que quando Jesus começa a anunciar o seu propósito, é necessário que o Filho do Homem padeça, sofra. Aí alguém vai dizer, Pedro, mestre, não, isso jamais vai acontecer contigo. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque Jesus tinha certeza e convicção do propósito e da missão entregue pelo próprio Pai. Eu quero que você compreenda isso nessa noite. Aquilo para o qual Deus lhe trouxe até este lugar, a história que Ele tem escrito para a tua vida, que você compreenda isso. Aleluia. E é tão lindo porque o Jesus que sabia qual era a sua missão, ele começa a abrir os olhos de outras pessoas e mostrar também o propósito do Pai para elas. Porque quando Jesus começa a passar por pessoas aqui nessa terra, ele começa a abrir os céus sobre essas pessoas, a abrir a sua visão, para elas compreenderem a história que Jesus tinha para elas. Quando Jesus encontra uma mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, ele diz para ela, olha, onde estão os teus acusadores? Jesus diz para aquele povo, olha, quem aqui não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Eles começam a largar as suas pedras, porque Jesus encontrou uma mulher que estava prestes a ser morta. Jesus estava dizendo para ela, eu não quero que tu sejas uma mulher adúltera morta em praça pública pela lei, mas eu quero que tu seja uma mulher que compreendeu o amor do Pai sobre a tua vida. Era Jesus dizendo para ela, tu não vai morrer neste pecado, mas eu te dou uma segunda chance de tu conhecer o Pai. O Jesus que encontra pessoas e muda histórias. Em outro momento ele encontra uma mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, que há 12 anos gastava o seu dinheiro, e quando aquela mulher toca as vestes de Jesus, instantaneamente ela é curada. Ela já tinha recebido a sua cura, mas Jesus sabia que o que ela mais precisava não era a cura, o que ela mais precisava era ser chamada de filha. É por isso que ele diz, filha, vem aqui, filha, agora eu te exponho em meio a esta multidão, porque há 12 anos tu anda nas trevas, na escuridão escondida, mas eu te exponho e te chamo de filha, para dizer o quanto que o amor do Pai é derramado sobre a tua vida. É esse Jesus que conhece as feridas da nossa alma, que nos conhece no íntimo, que nos sonda e que pega essas feridas e trata com o seu próprio remédio, nos ensinando a passar a andar com Ele. É o Jesus que encontra pessoas e essas pessoas passam a não ser mais da mesma forma. É o Jesus que encontra um homem em cima de uma árvore e disse, desce depressa, porque hoje a salvação convém chegar até a tua casa. Até hoje tu era um homem que enganava pessoas, mas a partir de hoje a tua história é mudada. Este homem era Zaqueu. Isso me surpreende quando nós vemos o Jesus que encontra pessoas e muda a história dessas pessoas, nos mostrando o que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que você seja, nos mostrando que a vontade dEle para a nossa vida, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, nos ensinando que o plano dEle para mim e para a tua vida é muito mais superior do que os nossos próprios planos, nos ensinando que o que Ele escreveu, porque o salmista vai dizer que desde o ventre da minha mãe, Ele escreveu todos os meus dias. E eu quero lhe convidar nesse momento a você passar
passar a pedir ao Senhor para compreender aquilo que Ele escreveu ao teu respeito, que você venha passar a pedir ao Senhor: Deus, eu quero viver a tua vontade, o teu plano sobre a minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que olha para nós e não nos vê na nossa condição natural, Ele não nos vê no presente, mas Ele já nos enxerga no futuro. Porque quando Ele encontra Abraão, quando Abraão desce para a terra do Egito por conta da fome, Abraão esconde que Sara era sua mulher, e naquele lugar Deus envia enfermidade sobre aquele lugar. E aí Deus dá um sonho para o rei e fala para ele: olha, esta mulher, na verdade ela é esposa de Abraão, o meu profeta. Abraão, o profeta. Na verdade, Abraão só se torna profeta quando ele decide sacrificar Isaac, profetizando a vinda de Jesus. Mas Deus, antes disso, já estava dizendo: ele é profeta. Porque antes mesmo de nós vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele já nos enxerga como se nós estivéssemos vivendo. Antes mesmo de nós conseguirmos nos encontrar capazes para cumprir a boa missão do Senhor, Ele já nos vê como pessoas que estão vivendo neste propósito. Antes mesmo que você se ache capaz de fazer aquilo que Deus tem colocado sobre as tuas mãos, Ele já te enxerga como alguém que já tem o potencial para isso. É a mesma coisa dessa mulher com fluxo de sangue. Ele chama ela de filha, mas o direito de filho só é garantido na cruz do Calvário. Mas antes de chegar à cruz, Jesus já chama ela de filha, porque Ele nos chama, aleluia, para viver algo com Ele. E ainda que no início pareça difícil, impossível e distante, Ele faz com que nós consigamos por meio da ação do Seu Espírito Santo. Aleluia! É isso que eu quero que você compreenda: o Deus que nos chama para viver algo extraordinário com Ele, o Deus que Ele chama para viver algo poderoso com Ele, e que em meio a esse caminho você vai travar uma guerra para ser aquilo que Ele quer que você seja, para caminhar em direção à cruz. Você vai travar uma guerra, vai ser difícil sim, mas a Bíblia é muito clara a respeito disso. Ela diz que largo é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho que nos conduz ao Pai é um caminho estreito sim, que haverão aflições, haverá dificuldade. Paulo sabia muito bem disso quando ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, este faço. Porque ele entendia a guerra que ele travava contra a sua própria carne. Davi também, quando peca, ele entendia: eu pequei contra o Senhor, eu pequei, transgredi. Ele sabia a guerra que ele tinha que travar contra a sua própria carne. E você que veio até este lugar e recebeu o convite para estar aqui, talvez você também travou uma guerra para chegar até este lugar, mas eu preciso lhe dizer: o Deus que muda histórias e que escreve algo a respeito de ti, que tu às vezes, que tu pode ser que nem saiba o que Ele tem escrito a respeito de ti, mas eu preciso ser muito claro para ti: Deus tem um plano e um projeto muito bem definido para a tua vida. Tu não nasceu por acaso, nasceu e agora o que eu faço? Não, Deus te trouxe a esta terra para viver uma história extraordinária com Ele, para conhecer o amor dEle, e não importa o quão distante tu esteja, porque Ele é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma única ovelha. Por mais distante que esteja, por mais longe que ela tenha ido, o amor de Deus diz que é como cordas que vão ao nosso encontro e nos trazem até o lugar que Ele tem preparado
preparado para mim e para a tua vida. Eu preciso te dizer isso: o Senhor tem um lugar reservado para tu caminhar, para tu andar com Ele. E se tu não está neste lugar, as cordas de amor do Salvador vão até o teu encontro te buscar e te trazer até este lugar. É como diz aquele louvor: Ele escala as montanhas para te encontrar, para te buscar, para que tu passe a viver não o que tu quer, não o teu plano, não o teu projeto, porque aos teus olhos o teu projeto parece muito bonito, parece muito bem elaborado, mas deixa Deus te apresentar o projeto dele para a tua vida, deixa Deus te apresentar o plano dele para a tua vida, porque em Jeremias 29 vai dizer: eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e de vos dar uma esperança e um futuro. Aleluia! Esteja atento à voz do Salvador, que te convida a viver o plano dele, que te convida a viver a vontade dele, que te convida a passar a andar dentro do caminho que ele tem reservado para a tua vida, que te convida a ser atraído por este amor, e uma vez atraído por este amor, o teu coração não consiga mais resistir, o teu coração não consiga mais amar outras coisas, o teu coração não consiga mais amar ao pecado, o teu coração não consiga mais amar as tuas próprias vontades, mas quando você é atraído por esse amor, agora o teu coração passa a amar a Ele. É o que aconteceu aqui nesse texto. Quando Jesus chega até aquele lugar, ele tem um encontro, aquele homem tem um encontro com ele. Quando Jesus chega, os demônios que estavam sobre ele saem. Aquele homem que uma vez era endemoniado e que se cortava, agora ele encontrou-se com aquele que tem todo o poder e que demônio algum resiste à sua presença. Aquele homem que antes estava com a sua história fadada ao fracasso, a viver o resto da vida no sepulcro, se cortando e sob prisões, ele teve um encontro com aquele que quebra toda a prisão, que quebra todo o ferrolho, que quebra todas as correntes, e agora as correntes que o prendiam, as correntes que antes lhe prendiam não eram mais capazes de lhe prender, porque chegou naquele lugar aquele que quebra todas as prisões e que quebra todas as correntes. E Jesus se encontra com este homem, e o texto vai dizer que as pessoas, ao verem os porcos que estavam ali, os porcos a quem os demônios saíram da vida do homem, foram para esses porcos, e esses porcos se precipitaram de um penhasco. As pessoas olham para todo aquele cenário e elas não estão contentes com uma vida que se converteu, elas estão preocupadas com os porcos que foram precipitados ali, que caíram de um penhasco. Isso é comum, nem todo mundo vai se alegrar com a salvação de alguém. Existem pessoas que vão trabalhar contrário à obra de Deus. Existem pessoas que vão lhe convidar para caminhos contrários ao que Deus tem reservado para a tua vida. Existem pessoas que vão querer te tirar da proposta de Deus para ti. Mas se tu ouvires a voz do Senhor e ficares atento a esta voz, a única voz que traz destino, refrigério à tua alma, se tu decidires hoje não ouvir qualquer outra voz, mas ouvir uma única voz que traz destino à tua alma e refrigério, é esta voz que vai fazer o que aconteceu com aquele homem, porque o texto vai dizer que quando as pessoas retornam, o homem que antes era endemoniado e que era cheio de demônios e que se cortava e andava nu, o texto diz que agora ele está vestido em pleno juízo e aos pés de Jesus. As pessoas que viram aquele homem antes, no momento que Jesus chegou, agora elas estão retornando e elas estão vendo outra pessoa, outro homem. Por quê? Porque agora aquele homem está vestido. Alguém vestiu ele.
Agora ele não está mais andando errante, ele está aos pés de Jesus. E o que eu acho mais lindo é porque ele vai passar a amar Jesus de uma tal forma. Ele vai passar a amar Jesus de uma tal forma que quando Jesus entra dentro do barco, ele não queria mais saber de outra coisa. Aleluia. Ele quer entrar junto. Em nome de Jesus, que esse amor nos alcance também. Eu vou pedir para a Andresa, para o Davi se posicionarem no louvor, porque eu sinto que Jesus está nos atraindo ao seu amor essa noite. E que o seu poder vai quebrar todas as correntes que ainda amarram pessoas aqui neste lugar. Que o seu amor vai sacudir o seu coração de uma forma que o seu coração vai queimar por ele, como aconteceu com os discípulos de Emaús, quando ouviram a voz de Jesus. Porque todos que ouvem a sua voz não permanecem da mesma forma. Todos que ouvem a sua voz, acontece com os discípulos de Emaús. Seu coração passa a queimar de amor por ele, passa a arder, porque eles vão admitir: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava no caminho, quando ele nos abria as Escrituras? Esse mesmo amor foi o amor que ardeu na vida daquele homem que era endemoniado. Quando Jesus entra dentro do barco para ir embora, porque as pessoas começam a expulsar Jesus daquele lugar. E o que eu acho mais lindo é porque Jesus vai até esse lugar somente para resgatar essa vida. Jesus chega até esse lugar só para resgatar essa vida. Eu digo só, mas não é como se fosse pouco, não. É porque Jesus não saiu para pregar nessa cidade. Jesus chegou ali, libertou aquele homem. Com pouco tempo as pessoas começam a expulsar Jesus. E aí Jesus já tem que ir embora. Jesus está saindo, mas está ficando uma vida liberta naquele território, naquele ambiente. E quando Jesus decide colocar o pé dentro do barco para ir embora, isso me marca, isso fala muito comigo. Aquele homem tem a sua liberdade. Ele está livre agora. Ele está livre dos demônios. Ele está vestido agora. Ele não precisa mais voltar para os sepulcros. Ele foi encontrado com aquele que quebrou as correntes que amarravam a sua vida. Ele se encontrou com aquele que expulsou os demônios da sua vida. Ele se encontrou com aquele que é a própria vida. Ele se encontrou com aquele que o seu nome tem todo o poder. Ele se encontrou com aquele que abala a prisão, que derruba, que destrói, que quebra ferrolhos. Mas é tão lindo porque Jesus, quando ele quebra as correntes da nossa vida, como aconteceu com esse homem, ele não dá uma ordem para ele assim, agora você é meu. Eu lhe libertei, você é meu agora. Ele não dá uma ordem. Deus não vai lhe chamar por meio de ordem, por meio de exigência. Jesus, ele faz, sabe o quê? Como alguém que abre a porta de uma prisão e agora lhe dá uma escolha. Aquele homem agora tinha uma escolha: ou eu volto para minha família, ou eu vou atrás dos amigos, eu volto para minha casa, ou eu sigo esse homem que me libertou. E a escolha dele é muito rápida. Eu não quero voltar para o que eu tinha antes, eu quero seguir esse homem. Jesus não convidou ele para entrar no barco. Jesus não exigiu e não obrigou que ele entrasse no barco junto. O texto é bem claro, Jesus entra dentro do barco. Eu fico imaginando ele vindo atrás e entrando também junto.
porque agora eu não quero mais saber o que eu tinha para trás. Eu quero saber o que está diante de mim agora. Eu quero seguir esse homem, porque só Ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Porque só Ele fez por você o que ninguém poderia fazer. Ninguém era capaz de ir à cruz do Calvário, e Ele foi, provando o amor dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Ele escala as montanhas.